Bom, mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de saudar todos os componentes da mesa e o professor Paulo Borges, agradecer pelo convite, para participar desse evento. É a segunda vez que eu participo, da primeira vez em comunicações e agora como palestrante. Esse evento, na minha concepção, é muito importante e especialmente porque é o tema da minha tese de doutorado, que é o tráfico de pessoas para trabalho forçado na América Latina. O título do meu trabalho, que eu mudei, viu, professor, porque aquele foi um artigo que eu escrevi em parceria com o meu orientador do mestrado em 2011, estava um pouco desatualizado. Então, como eu não gosto de repetir texto, para restringir também os estados, que eu vou tratar, eu coloquei o tráfico de pessoas e seu enfrentamento nos estados partes do Mercosul. Então, eu não vou tratar sobre os estados associados e nem os que estão em processo de adesão. Eu sou Messia Cardoso de Souza, já foi apresentada. E o que é que se tem? Só um primeiro. Intencionalmente vai ficar só essa apresentação, para vocês não ficarem copiando, perdendo tempo. Vai ficar aqui para vocês, se vocês quiserem pegar depois. Então, o tráfico de pessoas, ele vem de longas datas, desde a antiguidade, quando existia a questão dos prisioneiros de guerra. E a partir do século XXI, eu vou dar um pulo enorme, porque não dá para comentar tudo, vai existir o tráfico sob uma nova roupagem, que são as novas finalidades que se tem de exploração da pessoa humana. E que essas novas finalidades vêm com a evolução da sociedade. A sociedade é um mundo globalizado, em que há o estreitamento de fronteiras, as pessoas estão constantemente em comunicação, as informações são muito velozes, o que a gente está vendo aqui está em outro lugar, tem Facebook, tem internet, tem e-mail, tem Instagram, tem tudo isso. E tudo isso também pode acontecer aliciamento para o tráfico de pessoas. Por exemplo, hoje existe a questão do tráfico para esporte, existe o tráfico para modelos que vão para o exterior, muitas vezes são mortas, mas que aparece na imprensa com uma visão de que a moça se jogou do prédio ou algo parecido, mas que na verdade não é investigado como tráfico de pessoas. Por isso que os números não são tão certos, são estimativas. Inclusive as Nações Unidas comentam sobre isso, são estimativas. Então os números são bem maiores do que se imagina. A professora Ana Maria Dávila, ela fala, se restringindo aqui um pouco o tráfico de mulheres, ela diz que a busca por melhores condições de vida faz com que as mulheres sejam vítimas do engano, em que os traficantes prometem ótimas ofertas, que são as falsas promessas de empregos no exterior. E digo mais, ou dentro dos países. A condição de migrantes das mulheres, muitas vezes irregulares, reduz as oportunidades da conquista de um emprego no setor formal, o que leva essas mulheres à opção por um trabalho informal, não regulamentado, que as transforma em potenciais vítimas do tráfico humano. Nesse artigo dela, ela tratou só o tráfico internacional de mulheres. Mas hoje em dia existe também o tráfico de homens. Os homens estão aparecendo nas estatísticas em número pequeno, mas um número que não pode ser desconsiderado. Hoje existe tráfico de homens, mulheres, crianças, adolescentes, das travestis, por exemplo, uma das rotas no Brasil é Campinas, quando eu
eu realizei minha pesquisa no mestrado e eu fui para o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas pesquisar nas pastas, tinha como fosse um cardápio com os nomes de rapazes e a idade, as características físicas, e cada um tinha um preço para ser trazido para Campinas. Vocês sabiam disso? E é aqui bem próximo. Uma questão que eu quero ressaltar também, quando eu fiz minha pesquisa, é que nas 18 varas criminais da comarca de Fortaleza, eu fui verificar os processos que tinham sobre tráfico de mulheres. Era o que eu estava pesquisando, mais restrito às mulheres. E nas 18 varas não existia um processo de tráfico de mulheres maiores. Sendo que lá onde eu pesquisava, no núcleo, existiam muitos casos de mulheres maiores, muitas denúncias. E essas denúncias não estão chegando ao Poder Judiciário. Agora, o porquê é uma interrogação. Tinha um caso de tráfico de uma menina que foi de Teresina para Fortaleza e que ela tinha 15 anos. Era o único caso que tinha, porque era crime com exploração de criança e adolescente. E lá existe uma vara privativa que trata sobre isso. Mas trazendo para os anos 90, que foi a primeira definição internacionalmente aceita, vamos a consensual entre aspas, porque não foi consensual, que a ONU decidiu criar um texto de uma convenção para combater o crime organizado transnacional. E neles está inserido o tráfico de pessoas, assim como o tráfico de armas e o tráfico de drogas também. E baseado nisso, a ONU criou um comitê intergovernamental, o que levou à elaboração dos textos do Protocolo de Palermo, da Convenção de Palermo, que é a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, e de mais 3 protocolos, que tratam do tráfico de armas, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, que é o conhecido Protocolo de Palermo. Sobre as estimativas das Nações Unidas, segundo o Escritório das Nações Unidas, o tráfico de drogas gera um lucro estimado em 13 milhões de dólares por ano. O tráfico de pessoas, o lucro é de dezenas de bilhões de dólares por ano, fazendo 2,5 milhões de vítimas. Esse é um dado do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime de 2011. Já vindo para o relatório de 2014, no período de 2010 a 2012, o relatório confirma que existiam vítimas de 152 diferentes nacionalidades e em 124 países, mas identificou o tráfico de pessoas em todos os países do mundo, mais uma vez. Esse relatório diz que 49% das vítimas são mulheres maiores, 21% são adolescentes do sexo feminino, 18% são homens e 12% são meninos. E as finalidades? 53% para exploração sexual, 40% para trabalho forçado, 0,3% para remoção de órgãos e 7% para outras finalidades. Essas outras finalidades a gente pode entender como seja pedofilia, as outras formas de exploração sexual, que no protocolo não é definido, não ficou definido essas outras formas, porque os estados entraram numa briga muito forte e deixaram a cargo dos países que vissem essa definição, senão o protocolo não seria aprovado. Tem aqui o documento, se vocês quiserem pegar depois, é um documento da ONU. Chama Normas Interpretativas, das normas de trabalho dessas discussões. Então, a primeira definição de tráfico de pessoas internacionalmente aceita veio no ano 2000 com esse protocolo de Palermo, que diz o seguinte: a expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento,
o transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas por meio de uma ameaça ou uso de força ou de outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, de abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade, ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento, para uma pessoa ter controle sobre outra, para o propósito de exploração. Essa exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, essa que não é definida. O trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos. Isso está no artigo 3º do Protocolo de Palermo. Esse meu texto, ele ainda está sendo concluído. Ele é dividido em 4 partes. Na primeira eu trabalho de modo geral, faço a introdução do que é o tráfico de pessoas, depois eu trato sobre o Protocolo de Palermo, depois eu trato sobre o tráfico de pessoas e o Mercosul, falando sobre 5 países, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que é estado parte mais recente, e depois eu faço as conclusões. Então, o protocolo entende 5 formas de exploração sexual e ele tem o objetivo de prevenir e combater o tráfico de pessoas, dando especial atenção às mulheres e crianças, prevê a prestação de assistência às suas vítimas, e prevê também a cooperação entre os Estados-membros para enfrentar esse crime e cumprir todos os objetivos. Trazendo para o Mercosul, na década de 90, mais ou menos em 1991, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, ele entrou em funcionamento no Brasil. Foi o primeiro país, por causa de convenções da ONU sobre controle de drogas e de 12 instrumentos que o Brasil se comprometeu a cumprir, inclusive sobre terrorismo. Em 2001, o escritório da ONU passou a ter uma atuação regional, atuando a partir dos estados partes do Mercosul, tanto que tem o site específico do escritório no Cone Sul, e tem a aplicação das vamos dizer, metas, tem as legislações dos países, sempre ele está sendo atualizado. Em 2001, a Venezuela ainda não estava, a Venezuela é mais recente. Estavam desde o início Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E eu já digo que o país que está, o professor Paulo Borges vinha falando ontem sobre os níveis, né? Foi tratado no relatório dos Estados Unidos. O Uruguai está no nível 3, no nível vermelho. E o Brasil, a Argentina e o Paraguai estão no nível 2, que são os estados que buscam, somam esforços para enfrentar o problema do tráfico. E ele diz aqui, o nível 3 são os países cujos governos não cumprem plenamente com as normas mínimas nem fazem esforços consideráveis para cumpri-las. O Uruguai é o único que está no nível 3. E que não tem uma legislação específica sobre tráfico de pessoas. O nome da legislação é sobre migrações. Então, em 2006, foi criado um plano de ação do Mercosul para a luta contra o tráfico de pessoas. Foi um mecanismo operacional e eficiente de cooperação, coordenação e acompanhamento contra o tráfico de pessoas para dar uma resposta integral ao problema dentro do território dos Estados partes e Estados associados. E essa resposta deveria ser a curto prazo. Eu não sei de onde eles tiraram esse a curto prazo, porque tudo tem que ser a longo prazo, porque esse problema é extremamente complexo. Não sei por que eles colocaram isso. Bom, a Argentina, a legislação da Argentina, ela é mais ampla do que a do Brasil. A Argentina diz o seguinte: se entende por tráfico de pessoas o oferecimento, a captação, o traslado, a recepção e a acolhida
das pessoas com fins de exploração, seja dentro do território nacional, como a outros países, prevê o tráfico interno e o tráfico internacional. Aos fins dessa lei, se entende por exploração a configuração dos seguintes, sem prejuízo, que constituam delitos autônomos com respeito ao delito de tráfico de pessoas. Quando se reduz ou mantiver a uma pessoa em condição de escravidão ou servidão em qualquer modalidade. Quando se obrigar uma pessoa a realizar trabalhos ou serviços forçados. Quando se promover, facilitar, comercializar a prostituição alheia ou qualquer outra forma de oferta de serviços sexuais alheios. Quando se promover, facilitar ou comercializar pornografia infantil é crime lá, tráfico, ou a realização de qualquer outro tipo de representação ou espetáculo com esse conteúdo. Pode ser o que acontece muito, passou até em um documentário que eu assisti no Fantástico há uns 3 anos, que tinha muito em Recife, essa questão de levarem as adolescentes para fazerem shows eróticos. Então, se quadraria aqui no caso se fosse na Argentina, né? Como é no Brasil, aí não é crime. Continuando. Quando se forçar uma pessoa ao matrimônio ou a qualquer tipo de união. Quando se promover, facilitar, comercializar extração forçada ou ilegítima de órgãos ou tecidos humanos. A questão do consentimento é muito parecido em todos os estados. Sempre o consentimento é excluído, porque eu entendo que o consentimento de uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ele não pode ser considerado, já que a pessoa ela não está livre para fazer escolhas. Eu entendo assim. Então, continuando, na Argentina se tem vários programas de políticas públicas, se a senhora quiser depois complementar. O Programa Nacional de Prevenção e Erradicação de Tráfico de Pessoas e Assistência às suas vítimas, a Unidade para Investigação de Delitos contra a Identidade Sexual, Tráfico de Pessoas e Prostituição Infantil, o Programa das Vítimas contra as Violências, a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, a Oficina de Assistência à Vítima, sob jurisdição da Procuradoria-Geral da Nação. Existe o Plano Estratégico da Prefeitura Naval, na Argentina, no universo de modalidades delitivas, na região fronteiriça fluvial, que é de aplicação do âmbito das províncias, né, que prevê trabalho de inteligência criminal, operações contra o crime organizado e a capacitação dos recursos humanos da instituição. A Argentina modificou recentemente a primeira lei sobre tráfico de pessoas e ampliou alguns conceitos, modificou títulos, por exemplo, o artigo 3º, o título agora é Garantias Mínimas para o Exercício dos Direitos das Vítimas. Existe o artigo 5º, o número da lei da Argentina, a lei atual é 26364. As pessoas em situação de tráfico não poderão ser responsabilizadas criminalmente pelo fato de terem contribuído para a consumação deste tipo de crime. Pode-se notar que assim evita-se o cometimento de injustiças para com as vítimas, porque aqui no Brasil existe muita questão de que a vítima já é vítima e é revitimizada, porque ela é tratada, especialmente que as pessoas ligam o tráfico à questão da prostituição, não ligam às demais formas de exploração da pessoa humana. E aí quando a pessoa vai procurar ajuda, isso já aconteceu no aeroporto lá de Fortaleza, quando a vítima vai procurar ajuda, ela é criminalizada. Ela não é vista como vítima. Então isso é um grande problema. E o artigo 6º prevê vários direitos para as pessoas traficadas, e etc. No Brasil,
o Brasil trata a questão do tráfico de pessoas somente com a finalidade da exploração sexual. A legislação é muito restrita, mesmo com as reformas que se teve ao longo dos últimos anos. Então, o Estado brasileiro, ele prevê no seu Código Penal, dos artigos 231 e 231-A. Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Artigo 231. Promover ou facilitar a entrada no território nacional de alguém que nele venha exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vai exercê-lo no estrangeiro. E o tráfico interno. É o 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual. E aqui eu entendo, eu não sei como as pessoas interpretam, as pessoas que tratam no dia a dia, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Essas outras formas de exploração sexual poderiam ser pedofilia, pode ser shows eróticos nas casas nas boates, como se fala. É boate que fala? Bordel, sei lá, algo assim. Mas o Brasil não coloca, como os outros países, discrimina todas as questões que poderiam ser tratadas nessas outras formas de exploração sexual. É uma legislação restrita. Bom, o Brasil, ele só tratou o tráfico de pessoas como um problema de governo, do governo federal, a partir dos anos 2000, quando foi pressionado pela OEA para que se realizasse uma pesquisa sobre tráfico de pessoas para exploração sexual comercial. E essa pesquisa, que foi a pioneira, foi a PESTRAF, com o nome Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins de exploração sexual comercial. Essa pesquisa foi feita mais ou menos em 2001, 2002. Ela ainda é considerada muito importante, apesar de que depois disso não teve uma pesquisa tão ampla que se divulgassem as rotas, até casos concretos de pessoas que foram mortas, depoimentos de familiares e etc. E a partir de 2003, a Presidência da República vai atentar para esse problema e vai colocar o tráfico de pessoas como uma das suas prioridades de governo. E a partir disso, vai se elaborar o plano plurianual que previu, dentre outras prioridades, a capacitação de profissionais da rede de atendimento às vítimas e realização de diagnósticos sobre o tráfico de pessoas. Já em 2003, iniciaram-se as parcerias do Ministério da Justiça, da sua Secretaria Nacional, com o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, em cumprimento ao Programa de Ação Global, Programa Global de Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos. Era assim que era chamado à época. A partir desse Programa de Ação Global, foram criados escritórios em alguns estados considerados críticos dos índices alarmantes de tráfico de pessoas, que foi Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje eram 4 naquela época, foi mais ou menos em 2005. Hoje existem 15 núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Hoje são chamados núcleos. E alguns postos avançados de atendimento ao migrante, que foram colocados nos aeroportos onde tem o maior fluxo da imigração internacional. E a partir disso o Brasil atentou para a importância do problema e aprovou o decreto 5948 em 2006, trazendo a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E 2 anos depois, o Brasil elaborou o Plano de Ação, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que foi o decreto 6347. Esse plano, ele previu 100 metas a serem cumpridas.
em 2 anos. 100 metas em 2 anos. Não conseguiu cumprir todas, mas conseguiu cumprir boa parte. E depois, em 2013, por meio da Portaria Interministerial 634, veio o segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, já com o lapso temporal de 4 anos, para que fossem cumpridas as metas, já tentando para que o plano anterior não atingiu isso. Existe o relatório do Estado brasileiro que comenta isso muito bem, as dificuldades que estão tendo, o que está em andamento, o que foi iniciado, o que foi parado, dentre outras coisas. O Paraguai, ele define o tráfico em sua lei, criminaliza também, e diz o que? Com o propósito de submeter o outro a regime de exploração sexual, captar, transportar, trasladar, acolher, receber a vítima direta, será culpabilizado com pena privativa de liberdade de até 8 anos, semelhante ao caso do Brasil. E no artigo 2º, o que com o propósito de submeter o outro a um regime de servidão, matrimônio civil, trabalho, serviço forçado, escravidão, qualquer prática análoga à escravidão, captar, transportar, trasladar, acolher ou receber a vítima direta, será penalizado com pena privativa de liberdade de 8 anos. Legislação também mais ampla do que a do Brasil. O Paraguai, o que é que ele tem? Ele tem a Secretaria Nacional da Infância e da Adolescência, criou a Coordenação de Prevenção e Assistência às Vítimas de Tráfico e Exploração Sexual de Meninos, Meninas e Adolescentes, que é vinculada à Direção em Promoção e Proteção de Direitos. Essa coordenação é parte da Mesa Interinstitucional para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas, na República do Paraguai, criada inicialmente por meio do decreto da Presidência da República e atualmente foi criado por lei e foi incorporado à Lei Integral contra o Tráfico de Pessoas, que é a Lei 4788 de 2012. Portanto, foi a lei mais recente, a do Paraguai, a última. A Secretaria Nacional da Infância e Adolescência coordena a Comissão de Prevenção e Difusão da mencionada Mesa Interinstitucional. Igualmente, o Paraguai conta com a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas, que foi aprovada também em 2012, na mesma época da lei. O que é que o Paraguai diz? O que, com o propósito de submeter o outro à extração ilícita de órgãos e tecidos, captar, transportar, trasladar, acolher e receber a vítima direta, será sancionado com pena de 8 anos, privativa de liberdade. Existe também no Paraguai o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação da Exploração Sexual de Crianças, meninos, meninas, adolescentes, o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho de Adolescentes, cuja competência para operacionalizá-los está a cargo dos Ministérios do Poder Executivo, que é constituído pelo Ministério da Justiça e Trabalho e pela Secretaria da Infância e da Juventude. E a Venezuela? A Venezuela também tem algumas ações, embora incipientes. Em 2007, o Estado venezuelano, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, promoveu a criação de Plano de Ação da República Bolivariana da Venezuela para prevenir, reprimir e sancionar o delito de tráfico de pessoas e assistir integralmente às suas vítimas, o que levou os esforços interinstitucionais em níveis internacional e nacional. Nesse mesmo ano também foi criado o programa, o Plano contra a Pornografia Infantil. Em janeiro de 2012, a Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela aprovou uma lei orgânica contra o crime organizado e do financiamento do terrorismo. Essa reforma não se limita à definição de tráfico de pessoas, portanto não tem uma lei específica também de meninos e meninas,
mas aumenta as penas contra aquele que promove, estimula ou executa tráfico de seres humanos como parte de um grupo de crime organizado, entre 20 e 25 anos de prisão ou entre 25 e 30 anos em casos envolvendo menores. Essa é a que prevê a pena maior. A pena menor que a pena maior, se comparado aos outros. O Uruguai, que é o que eu falei que está no nível 3 do relatório dos Estados Unidos, ele tem algumas ações relacionadas ao tráfico, mas não específicas. Ele tem a Lei de Migrações, que é a Lei 18.250 de 2008, tem a Lei 17.815 de 2004, que trata da violência sexual comercial ou não cometida contra crianças e adolescentes incapazes, e a Lei 18.315, que foi o marco normativo quando o Estado uruguaio ratificou o Protocolo de Palermo. E o que é que se nota disso tudo? Eu observo que o Brasil e a Argentina são os dois países que, mesmo com muitas dificuldades, enfrentam o tráfico de pessoas. Porém, eu não sei como é o caso da Argentina, eu não estudei a fundo, né? Eu não peguei os relatórios para ver como que é tratado essa questão de metas, mas na minha opinião, o Brasil e a Argentina são estão melhores nessa situação de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse relatório dos Estados Unidos, ele coloca Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Desculpe, o que está no nível 3 é a Venezuela, não é o Uruguai. Apesar de que o Uruguai tem pouca legislação para enfrentar o problema. Na minha opinião, discordando desse relatório, somente a Argentina e o Brasil têm desenvolvido o maior número de ações para enfrentar esse problema. Os outros ainda estão agindo, mas ainda é muito incipiente. Apesar de que existem legislações mais avançadas do que a do Brasil. O problema do Brasil é acolher toda a definição que consta do Protocolo de Palermo, como a Argentina acolheu. Na minha opinião, deveria haver isso. E, se Deus quiser, está próximo de acontecer. Não é possível que não aconteça. O protocolo é do ano 2000, já faz 15 anos. Fazem 15 anos. E teve umas 3 modificações no Código Penal e simplesmente o legislador ignora as outras formas de exploração. Prefere colocar o trabalho escravo no 149 e não trazer o trabalho escravo para dentro do 231, fazer uma junção. Tem, na verdade, uma celeuma jurídica no Código Penal brasileiro. E esse é o grande problema, esse é o grande entrave. Além disso, vindo para a questão do trabalho escravo, existe uma grande batalha para aprovar essa legislação, porque, como a gente sabe, existem muitas pessoas abastadas e pessoas de posição social elevada envolvidas nesse crime. Então, para eles, como que eles vão legislar contra eles? Entendeu? Os donos de terras que escravizam as pessoas, que exploram as adolescentes, como já foi noticiado no Brasil, governadores que exploram, deputados que exploram, senadores que exploram. Então, como que a gente vai conseguir aprovar uma legislação ampla no Brasil com um congresso desse? Vocês acham que a gente consegue? Não? Pois é,
eu ando meio assim, até sem esperança. Depois que eu vi o Lewandowski barrar a ficha suja, a publicação. Não é? E por que o Lewandowski fez isso? Vocês sabem? Porque a maioria das pessoas que é traficada, que é escravizada, são pessoas pobres. E são pessoas que se tornam invisibilizadas pelas autoridades. Ou seja, eles não estão ligando para os pobres. Aí por isso, dá uma decisão barrando a lista suja do trabalho escravo. Eu quase infartei nesse dia, quando saiu essa decisão. eu, muito fã de ler texto dele, eu pensei, eu não acredito. Esqueceu tudo que aprendeu na academia. Então, gente, era isso que eu queria comentar. Peguei quanto tempo? Foi? Então tá ótimo. Então cumpri o tempo. Era isso que eu queria passar. Aqui tem algum material, se vocês quiserem. Tem comparações dos estados, tem o documento da ONU que trata das notas interpretativas que foram discutidas quando foi aprovado o protocolo. Tem mais algumas coisas aqui. Se vocês quiserem pegar depois, vocês falam comigo. Estou à disposição. Eu tenho meu e-mail no final. Lá no final. Até o final. Eu tenho e-mail, vocês podem me mandar e-mail que eu respondo. Obrigada.